Om Amen Hum Haum. Sob a direção de Silvia Bancini, em 2006 foi publicado um texto da sua autoria, a par de outros, numa obra intitulada A Fabricação do Psiquismo, Práticas Rituais no Cruzamento das Ciências Humanas e das Ciências da Vida. Nela estão incluídos 13 ensaios. Um deles vamos ler e comentar algumas partes de Antoine Febvre, práticas comparadas de transmutação de si nas correntes esotéricas ocidentais modernas. Os rituais teúrgicos, a alquimia, o magnetismo animal e a teosofia. Vamos então ler e comentar uma parte desta obra, deste artigo de Antoine Febvre, que eu conheci por 2 vezes em Tomar e na faculdade, na Universidade Nova, e que conversei um bocado simpaticamente sobre esoterismo e espiritualidade. Antoine Febvre, contudo, teve, e tanto mais que já partiu para o além, e teve posições em que discordávamos um pouco. E vamos ler então. Comparar práticas pertencentes a uma área cultural e a um período, entre traços, o Ocidente, desde o Renascimento, vem a dar em fazer-se um pouco a história, um pouco de história. Mas, diferentemente dos colegas que trabalham sobre o efervescente, sobre o vivido, eu trabalho mais sobre a, entre aspas, conserva. O meu propósito, contudo, é mais também de ordem metodológica. Há precisões que se opõem de entrada a propósito de alguns termos como transformação, transmutação, mito e práticas. A primeira parte deste artigo é consagrada a estes termos. As outras 3 partes dizem respeito às práticas relativas a esses campos estudados. Transformações. Transmutação, transmutação, mito, práticas. Die Verwandlung, a célebre novela de Franz Kafka, traduzida em francês sob o título Metamorfose, é um exemplo da transformação. Uma bela manhã, ao despertar, o herói encontra-se metamorfoseado num grande escaravelho. Mas é somente a sua forma que é modificada, não o seu ser na profundeza. Ele não passou a um nível de realidade diferente, pois um escaravelho faz bem, belo e bem parte da natureza. Transformações de um outro tipo são ditas do interior, como numerosos casos de estados modificados de consciência, quando eles se acompanham de um alargamento mais ou menos considerável do campo perceptivo e dão então ao sujeito a impressão de penetrar numa ordem de realidade, entre aspas, outra. Diversas práticas abundam que, sem chegar até lá, só visam uma transformação psicológica. Assim, as técnicas de meditação, de yoga e de sonho desperto, ou sonho lúcido, geralmente elas não têm por função senão libertar-nos das nossas preocupações, do nosso stress, das nossas angústias. Aqui há um primeiro erro. As práticas de yoga, de meditação, visam profundamente entrar-se num outro estado de consciência e num outro campo de consciência. Visam, sobretudo, passar da identificação ao corpo e da personalidade, controlar o pensamento e entrar numa identificação com o espírito, com a nossa essência. Portanto, esta caracterização de Antoine Febvre é errada, errónea, e vai continuá-la. Krishnamurti
hindu-americano ocidentalizado. Aqui temos uma outra caracterização, algo distorcida, hindu-americano ocidentalizado. O Krishnamurti não era de forma alguma um hindu. Podemos dizer que era um indiano ocidentalizado e depois algo americanizado, mas não era um hindu, era um yogi Vedanta, era um homem não estava no nível da religião popular denominada hindu, mas estava no Sanatana Dharma, ou, se quisermos, mais numa base de Vedanta, que depois ultrapassa e que deixa de dar importância aos mestres, aos gurus, aos deuses ou à divindade, e dá um ênfase muito grande a uma transformação psicológica, mas que seja ao mesmo tempo uma transmutação do ser, porque não há verdadeiras transformações se não há uma transmutação energética e o acesso a um outro plano de consciência, que é o que Krishnamurti tinha pelas suas práticas desde muito jovem espirituais, que lhe permitiam ter um estado de unidade bastante maior com o universo do que o comum dos seus leitores e seguidores. De qualquer forma, ele apelava a essa transmutação. Krishnamurti, hindu-americano ocidentalizado, pediu emprestado ao hinduísmo e ao budismo métodos de desapego que, de facto, se apresentam como exercícios psicológicos de ajustamento e de reajustamento. Tais exercícios são desprovidos de dimensão mítica, à diferença das práticas que vão fazer objeto ou que fazem objeto desta comunicação. Isto também não é verdade, porque a dimensão mítica está muito presente em todo o hinduísmo e mesmo no budismo. Lentamente, a mensagem de Buda, que era uma mensagem sem grande presença de mito, passou, ao ser espalhada para as outras zonas do subcontinente indiano, a tornar-se enriquecida por muita energia, muita conceptualidade, muita realização a partir de mitos e formulando os seus próprios mitos. Existem também práticas terapêuticas como a psicologia analítica, a do Jung, nomeadamente, que elas sim recorrem bem ao mito, mas apenas como um ajudante para favorizar uma mudança, uma reorganização dos diversos elementos compondo a psique e não em vista de uma transformação radical do ser, entre parênteses, a sua passagem a uma outra ordem de realidade. Isto também não é muito correto, porque o trabalho do Jung, procurando, através desses ajustamentos e introdução de luz no inconsciente, visa atingir-se uma individuação, um alcançar do si em si mesmo, do soi, e, portanto, isso implica uma transmutação energética que Jung tentou fazer pelas mandalas, pela meditação, pela compreensão dos diversos mitos e arquétipos e forças que estão em ação em nós mais ou menos conscientemente. Visava, portanto, a passagem a uma outra ordem de realidade, a uma ordem de realidade, seja de unidade, seja de plena luz, seja de individualização, realização do espírito que está em cada um de nós. E daí que o Jung, nos últimos anos, se tenha interessado e desenvolvido mais, aliás já ao longo do tempo, pelas práticas espirituais, taoístas e indianas. Iógicas, sobretudo. Pela transformação, pela transmutação, eu entendo uma transformação que não consiste apenas num reajustamento psicológico, ou seja, numa abertura mais ou menos provisória do campo de consciência a uma realidade outra, mas que, para além disso, metamorfosa o sujeito
ao ponto de fazer dele, essencialmente e definitivamente, uma parte integrante desta outra realidade. Aqui é evidente que isto está presente também nas meditações e no Jung, e parte integrante de outra realidade, certamente, definitivamente, ainda que ninguém a consiga ter conscientemente a todo momento, a menos que seja já um ser de grande realização. Aqui Febvre puxa um pouco, bastante, para o que ele vai apresentar de práticas rituais, como se elas conseguissem mais do que a meditação, quando a prática ritualística, a sua base é a meditação e a abertura do coração, que é o que tanto o yoga como o Jung procuram. Pode-se evocar metaforicamente a exemplo da lagarta que se torna borboleta, pois lagarta entende-se o nosso estado natural e borboleta a passagem definitiva a um real todo diferente, que não é todo diferente de qualquer forma, pois também ele tem uma concepção, por vezes, um bocadinho teórica e não real. Eis-nos longe da imagem da personagem kafkiana transformada em insecto. Bertrand Meheust recentemente surgiu uma outra metáfora. Ela consiste a distinguir a química, que efetua as transformações, da física subatómica, que se ocupa de transmutações. Se os dispositivos técnicos a caráter mítico ou ritual exercem a sua ação aos níveis simultaneamente cultural, psíquico e corporal, pode-se perguntar em que medida eles são presumidamente indutores de uma transmutação do ser e não só a sua transformação. Deixando aos etnólogos e aos antropólogos o cuidado de responder, eu tenho aqui nas práticas que será questão os discursos dos teurgos, dos alquimistas, dos magnetizadores, dos teósofos. Por uma parte, eles têm por objeto uma transmutação. De outra parte, eles subtendem-se pelo mito. Que entender por mito neste contexto? Uma narrativa em imagens que se apresenta como carregada de verdade ontológica e que, entre parênteses, que leva ao que nos conduz a uma meta-história, a parte acima da história, transcendente da história, e sobre as relações que o homem, ou o ser humano, entretém com esta meta-história. Estas práticas variam, evidentemente, segundo os contextos e os indivíduos, ou estas práticas semelhantes. Distinguimos três categorias, ilustrando os exemplos. Aquelas que são de natureza ritualística, repousam sobre dispositivos. Aquelas que possuem um caráter mais ou menos, este caráter mais ou menos, ou menor, e elas não são mais codificadas tão precisamente. Enfim, aquelas que não revestem este caráter ritualístico e que não são sequer codificadas. Vamos então entrar no segundo capítulo, as práticas rituais propriamente ditas. Quais são estas práticas rituais? Fazer-se iniciar numa loja maçónica, e Antoine Febvre pertencia a uma loja maçónica e claramente que puxa uma certa adesão a ela. Fazer-se iniciar numa loja maçónica, qualquer que ela seja, é belo e bem um dispositivo mítico-ritual, é, entre aspas, receber a luz. Isto entende-se de duas maneiras, tal como segundo as pessoas que a recebem segundo os rituais. Pode-se tratar, seja de uma luz intelectual, uma razão esclarecida, entre aspas, no sentido que evoca o termo, entre aspas, século de luzes, seja de uma luz de ordem espiritual, veja-se ou diga-se supranatural. Certo, no seu princípio em geral, os rituais maçónicos não têm por função de transmutar os irmãos graças a ela, mas
Entre os ritos maçónicos ou sistemas dos altos graus, aqueles que comportam graus acima dos 3 primeiros ditos de aprendiz, companhão e mestre, existe os que têm por objeto realizar esta transmutação, fazendo aceder o iniciado a um mesocosmos, a um nível de realidade situado entre a divindade e este mundo. E, neste sentido, eles são plenamente operadores de passagem. São operadores de passagem, entre aspas. Plenamente não são, porque, de facto, uma coisa é o que está escrito no ritual: se fizeres isto e aquilo, vais conseguir abrir-te, entrar nos planos psicoespirituais subtis do universo, e a capacidade dos seres no ritual conseguirem atingir isso é diminutíssima, tanto mais que os rituais, em geral, não têm uma componente profundamente sagrada e lenta e meditada que consiga ocasionar essas experiências interiores. Passa então ele para um caso histórico. Consideremos a ordem dita dos Elu Cohen, os eleitos Cohen. Ainda hoje praticada, e era o seu caso, ela foi criada nos anos 1750 pelo Martínez Pasquale, um judeu de origem portuguesa e francesa, e comporta um ritual complexo que repousa em grande parte sobre o mito da queda de Lucifer e sobretudo de Adão. É um rito teúrgico, pois consiste, antes de mais, em evocar entidades angélicas. Alguns Elus Coens deixaram testemunhos da sua experiência teúrgica, a qual, relevo, pertence aos estados modificados de consciência, pois eles viam aparecer na sua câmara de operação, entre aspas, algumas destas entidades com as quais eles entravam em relação. É claro, o que é visionarismo imaginativo e o que é realidade. Há alguns Elu Coens, aqui há todo um grau de subjetividade muito grande, tanto mais que há muitas entidades subtis que se podem manifestar, vejam só, não se vejam, assumam esta forma ou aquela. Portanto, é um terreno altamente escorregadio. Mas sejamos, avancemos. Mas há mais. Este ritual visa, no fim, nada menos que a reconduzir o iniciado no seu primeiro estado de glória, entre aspas. Aquele de Adão, antes da queda, que era um verdadeiro émulo do Criador. Martínez de Pasquale, citação tal. Como se fosse fácil ou possível reconduzir o ser humano encarnado na Terra ao primeiro estado de glória em que era um émulo do Criador. Como se houvesse esta capacidade ou possibilidade. Também as manifestações das ditas identidades não são jamais que um elo, um jalon, entre outros, sob a via da transmutação radical. O propósito é tanto mais ambicioso, e aqui Ferro diz bem, quanto ele considera-se dizer respeito, como anuncia o título da obra de Martínez Pasquale, todos os seres criados, e que se trata de operar a sua reintegração nas primitivas virtudes e potências espirituais divinas. Quem é que nós encontramos isto? Quem foram os ocultistas desde 1750 que conseguiram atingir isto? É evidente que são formas de aspiração, por vezes fáustica, por vezes úbrica, por vezes de devoção, se assim for feito, com esse nível, a uma maior união com a divindade, com ajuda ou não de anjos e arcanjos. O terceiro capítulo passa para as práticas rituais e então entramos em práticas semi-rituais. Pelas práticas semi-rituais entendemos aquelas que, com a diferença das anteriores, não são impostas por uma ordem iniciática ou um quadro institucional e não se fundam sobre um ritual propriamente dito, mas se encontram mais ou menos codificadas ou balizadas por uma prática herdada de uma tradição.
nós encontramos-las nomeadamente em certas formas de alquimia e de magnetismo animal. E vamos tentar ler a alquimia nos 10 minutos que nos faltam de tempo. Alquimia. Distinguimos um primeiro corpo alquímico que cobre um período do Renascimento ao século XVIII e um segundo que floresceu depois do meio do século XIX, entre parênteses, antes de mais, no seio da corrente esotérica do ocultismo, entre aspas. Corrente esotérica dita o ocultismo. E que se prolongou até aos nossos dias. A maior parte dos autores do primeiro período criam-se sobretudo científicos. Eles entendiam praticar uma ciência natural. O que aconteceu em menor grau na maior parte dos autores do segundo corpo do século XIX. E outros usam de um vocabulário químico e mineral, sales, enxofre, mercúrio, vitriol, que se relaciona às etapas sucessivas de um trabalho de laboratório, tendo frequentemente por objetivo transmutar em ouro uma parcela de matéria, o chumbo, por exemplo. Este ouro alquímico é chamado por vezes a pedra filosofal, suscetível de assegurar a santidade e por vezes a transmutação radical do operador. Ao contrário do primeiro corpo, o segundo faz estado de experiências de laboratório, mas encontramos aí aquelas tratados no qual a alquimia se apresenta como uma prática menos material que espiritual. Frequentemente, a simbólica mineral não serve mais de suporte prático da especulação e da meditação. Se, no século XX, Gustav Jung pôde ver na alquimia clássica, o primeiro corpo, antes de mais uma técnica de salvação psicológica repousando sobre um sistema de símbolos, é em parte em razão da influência exercida sobre ele, pela sua leitura de obras pertencendo a este segundo corpo. Ele contribuiu, assim, a dar em primeiro lugar, uma interpretação que não corresponde sempre ao dado histórico. Isto favorizou a aparição de uma psicologização da alquimia, como se vê, por exemplo, na literatura da nova era, New Age. Aqui há uma crítica a Jung, pois considera que, quando Jung vê que é uma técnica de salvação psicológica, mas que também é espiritual, repousando sobre um sistema de símbolos, acha que foi pela leitura do corpo do século XIX, mas não é real, porque o livro de Psicologia e Alquimia está cheio de citações dos tratados clássicos do Renascimento ao século XVIII e, portanto, do primeiro período. Portanto, há aqui mais um pequeno ataque a Jung de Febvre, e que depois vai se tornar ainda mais evidente quando ele diz que Jung favoreceu uma psicologização da alquimia, como se vê na literatura da nova era. Há aqui uma espécie de desvalorização do contributo de Jung em relação à alquimia, quando realmente a parte psicológica, desde que seja interligada com o nível espiritual e o nível divino, passa a ser transmutadora e não apenas transformadora. Assim, engajado numa via mais e mais especulativa, o discurso alquímico suscitou a aparição de novos discursos em relação ao mito suposto estar por base desta ciência, a saber, a narrativa de uma alteração profunda do homem e da natureza consecutiva a uma catástrofe original. O grande assunto ou objetivo consiste, então, a tornar uma parcela, a matéria-prima da natureza, à sua pureza primeira, por um trabalho que, uma vez chegado ao seu termo, é considerado transmutar do mesmo
alquímicos, instante o próprio operante. Aqui é discutível também este mito da alteração profunda, a perda da sua catástrofe original, agora que os alquimistas de laboratório procuravam atingir na realização de essa operação simultaneamente uma iluminação, e ao fim de tantos esforços era natural que pudesse suceder. Agora, com que nível e com que durabilidade posterior não podemos exagerar. Sublinhamos a importância das 3 fases sucessivas que servem frequentemente a balizar o percurso desta procura da grande obra. Cada uma está divisada em diversas etapas, variáveis segundo os autores. Quando elas não correspondem a uma prática de laboratório, quando o operador é ele próprio unicamente a sua matéria-prima, elas não constituem menos por isso um sistema simbólico utilizado como técnica de iluminação, veja de transmutação. É antes de mais a obra ao negro, que é a dissolução, putrefação, morte, em seguida a obra ao branco, que é a aparição de uma promessa num túnel obscuro, e enfim a obra ao vermelho, que é uma vez chegada ao seu termo, não é outra que a transmutação tão esperada. O operador encontra-se então transfigurado, reintegrado, ele pertence todo inteiro a uma outra nível de realidade. Ele pode-se mostrar ou permanecer invisível. Ele é comparável a Jesus ressuscitado que encontraram os peregrinos de Emaús. Vê-se aqui uma semelhança com a mística cristã dos tempos modernos, entendida stricto sensu, ou seja, como experiência ou tentativa de união com uma pessoa divina. Isto é discutível, estas afirmações de Lefebvre, mas seria quase bastante tempo de conversa. É uma prática que segue um discurso bem balizado por uma tradição. Como um percurso alquímico, ela desenrola-se em 3 fases: purgação, iluminação, união, a qual pode ser transfiguração e, portanto, transmutação. Estes transmutados, contava Salmon, autor da Introdução à Biblioteca dos Filósofos Ocultistas, em 1602, espiritualizam os seus corpos. Em um instante eles se transportam nos lugares mais longínquos e podem se tornar invisíveis quando lhes apetece. E Languet de Fresnoy lembrava na sua História da Filosofia Hermética, aparecida em 1752, que se consideram estes transmutados, que na altura eram mais até os Rosacruzes, destinados a realizar o restabelecimento geral do universo. No seu livro, um sugestivo inquérito na Mistério Hermético, um dos primeiros textos maiores do segundo corpo alquímico, aparecido já em 1850, Mary Anne Atwood escreve: o processo alquímico efetua-se toma lugar dentro e através do corpo humano no sangue, mudando a relação das suas partes e princípios componentes, revertendo a ordem circulatória, de tal modo que a fonte eterna da sua vitalidade é desperta e a sua consciência, ao mesmo tempo, é também atraída centralmente e chega a conhecer-se a si próprio na sua verdadeira fonte, a qual é o centro universal e a fonte de todas as coisas. Temos aqui, portanto, afirmações interessantes sobre o estado de alquímico em que se compara a estas capacidades comparável a Jesus ressuscitado, ou aos místicos que tentavam uma união com a pessoa divina, 2, ou transportarem-se em lugares distantes e tornarem-se invisíveis quando lhes acontecia, e a realizar o restabelecimento geral do universo. Portanto, temos aqui vários níveis, várias propostas de objetivos e de estados atingíveis, alguns bastante mais mitificados, outros menos mistificados. Este da união com uma pessoa divina, a união com o Cristo foi conseguido por muitas místicas, a união interior com o seu espírito é também. Agora, as possibilidades de viagem exterior, de transportar-se, de aparecer-se ou não se aparecer, não são tão fáceis, ou serão mesmo só possíveis em corpos invisíveis.
Demos graças